Bora, galera, bora falar dessa vitória do Clube do Remo, maravilhosa, espetacular. Terminou agora há pouco, Clube do Remo 2, Operário 1, jogo difícil, vitória suada, mas é isso que vale, são os 3 pontos, porque em casa não negociamos resultado se não for a vitória. Antes de começarmos a falar sobre esse jogo, peço para que vocês possam se inscrever no canal, deixe o teu like, compartilha com os teus amigos. Amanhã, anotem, gente, amanhã, segunda-feira, dia 9, 20 horas, nós vamos fazer uma live exclusiva para falar um pouco mais ou bastante sobre o jogo de hoje. Quem sabe amanhã já trazer a notícia para vocês aqui e para mim também, de quem vai ser o novo técnico do Clube do Remo. E uma observação, sorteio da camisa do Clube do Remo amanhã na live especial a partir das 20 horas. Somente para inscritos. Como vai ser o critério, Diego? Só para os inscritos que estiverem no chat. Eu vou restringir o bate-papo do chat só para inscritos, ou seja, não existe a menor possibilidade de alguém estar no chat e, de repente, esse cara não ser inscrito. Ok? Amanhã, 20 horas, sorteio ao vivo da camisa do Clube do Remo e vamos bater muita resenha para falar sobre a grande vitória do Clube do Remo. Beleza? Para falar sobre o jogo de hoje, eu vou falar de 2 formas. A primeira, como torcedor, apaixonado que sou. E segundo, fazendo uma análise sensata do que eu vi sobre a partida de hoje, tá bom? Desculpa, como torcedor, vitória fantástica. O Remo precisava da vitória, até porque nós vínhamos aí de 3 jogos sem vitória. Então, vitória maravilhosa, na raça, no esforço, com a torcida empurrando, um time que não desistiu em nenhum momento do jogo. E o Remo precisava dessa vitória, até mesmo para se desvencilhar de tudo que aconteceu de ruim com a gente esse final de semana. O Remo hoje é o 5º colocado com 20 pontos. Está empatado o número de pontos junto com o Coritiba. Porém, o Coritiba tem 6 vitórias e nós temos 5. Agora, o Remo sai para jogar no próximo sábado, acho que 7h30 da noite, vou confirmar, às 7h30 da noite, contra o Atlético Paranaense. É um jogo difícil? Mas é um jogo totalmente factível para que o Remo possa ganhar também. Até porque, hoje, o Atlético Paranaense perdeu de 1-0 jogando no Paraná para o Atlético Goianiense. Então, o Remo, se quiser subir, tem que ter sequência de vitória. E é possível, sim. Ok? Então, como torcedor, gente, maravilhoso, ótimo. O Remo tem que fazer isso aí mesmo. Ir para cima, não dar oportunidade, principalmente quando os jogos forem em casa. Contar aí com o apoio da torcida. Cara, vitória veio, perfeito, não tenho nada a criticar. O importante foram os 3 pontos. Beleza? Agora vamos falar sobre o que eu vi do jogo, fazendo uma análise de tudo, do que foi o jogo e o desempenho individual de cada jogador. Beleza? Bom, gostei da postura do Clube do Remo, que veio ali no 4-3-3, apesar de ter pontuado na live de pré-jogo que eu discordava de 2 posições com relação ao time que entrou em campo de titular, né? Eu não concordo e não venho falando isso agora, venho falando há muito tempo. Pedro Castro é fraco, Pedro Castro é lento, Pedro Castro não é para ser titular do Clube do Remo. Então, mais uma vez, o Clube do Remo correu risco desnecessário quando tinha a oportunidade de fazer diferente. Como que o Remo entrou? Marcelo Rangel, Marcelinho, Cláudio Reinaldo e Sávio. Perfeito. Luan Martins, Pavani, Pedro Castro. Para mim, errado. Era para entrar o Regis no lugar do Pedro Castro. E vou explicar por quê. O Regis, gente, aguenta hoje, no máximo aí o primeiro tempo e mais 10 minutos do segundo tempo. Aí ele vai estar estafado, hora de mudar. E quem tiver melhor, no caso não tem outro nesse primeiro momento, Pedro Castro. O Regis deu uma entrevista na Rádio Clube para o Paulo Cacheado, e o Paulo Cacheado perguntou por que ele não entra logo de cara, por que ele não aguenta jogar o jogo todo. Ele falou que passou muito tempo parado,
veio de uma contusão séria no adutor da coxa e que ainda, de vez em quando, ele sente um pouco dessa lesão, então tem que ter um pouco de paciência para entrar aos poucos. Ok. Eu, como treinador, de repente, ia preferir o Regis jogando os primeiros 45 minutos, tá? E vou dizer para vocês por quê, do que ele entrar no segundo tempo, principalmente da forma que foi feito hoje. E aí, no ataque, Janderson, Pedro Rocha e Adailton centralizado. Um outro erro, na minha opção, o Davó chegou, vinha jogando, disputando a Série A, vinha entrando nos jogos, para mim ali seria titular. Tá? Agora vamos falar o que foi o jogo. Gostei da postura do Clube do Remo, hoje teve a posse de bola, fez o contrário do que vinha fazendo de dar bola para o adversário, só que o Remo, ele não teve meio de campo. O conjunto do time em si, ele não jogou mal. O jogo todo. Mas o fator meio de campo, ele fez uma diferença muito grande hoje a favor do Operário. Porque o Pedro Castro, ele simplesmente não tem característica de armador. Ele é lento no passe, tá? Ele é segundo volante. O Remo hoje jogou com 3 segundos volantes. Luan Martins, que está suspenso, levou o 3º cartão amarelo, não vai estar disponível na semana que vem lá no Paraná, contra o Atlético Paranaense. O Pavani, que fez uma puta de uma partida hoje. Esse é o Pavani que a gente quer ver. Tá? Um cara que marca, um cara que constrói, um cara que distribui o jogo. E o Pedro Castro, que já não vem dando bem há muito tempo. Às vezes eu me pergunto, vamos falar aí do mentiroso Paulista, que estava mantendo ele no time, e vamos falar do Flávio, que jogou hoje, que estava hoje como uma espécie de auxiliar permanente, né? Eu fico me perguntando se esses caras, se eles realmente entendem do jogo, porque os caras estão todos os dias, os caras estão em todos os jogos do Remo, o cara está na beira de campo, que tem uma visão privilegiada, diferente da gente da TV, e eu não consigo entender como o Pedro Castro estava tão mal, e vira o segundo tempo, e o seu Flávio não tem a inteligência, e eu fico puto quando o cara é desprovido de inteligência, me volta com o mesmo time. E aí vem uma outra pergunta. A maioria dos técnicos não tem a moral de fazer substituição no intervalo do jogo. Seja o time joga, principalmente quando o time joga ruim, pronto. Porque se o time joga bem, não tem como mexer. Mas nitidamente o Remo sentiu falta desse meio de campo de criatividade, de criação, tá? E aí o Remo volta para o segundo tempo, com 3 minutos ali leva o primeiro gol, e com 10, 15 minutos foi que o inteligente ali, o Flávio, ele depois que o Remo está perdendo, que ele vem fazer as mudanças que o Remo era para ter feito logo de cara, na virada do intervalo, porque na minha opinião, era para ter entrado logo de titular. Aí entra ali o Regis e o Davó. E aí o Diego tá errado, porque vocês viram que esses 2 jogadores entraram e literalmente o time do Remo mudou da água para o vinho. Nós falamos isso aqui no nosso pré-jogo. Por isso que eu falo, eu não sou um torcedor emocionado. Eu analiso o que eu vejo de futebol. Não sou o dono da razão, vocês podem discordar da minha opinião, porém, eu quero o melhor para o meu time. Ok? Se ele entrou com a escalação errada, o mínimo que ele poderia fazer era corrigir isso no intervalo. Tá? Ele não fez isso, esperou o Remo levar o primeiro gol. E aí, cara, a imagem que me vem, e vocês podem voltar isso daí, porque, enfim, de repente pode ter o jogo completo aí, mas na substituição, quando o Regis entra, a vibração que esse cara entra no jogo, inflamando a torcida, o cara corre com vontade, e aí o Remo mudou da água para o vinho. O Remo continuou dando espaço. Infelizmente, já no segundo tempo o Marcelinho não volta, e isso me preocupa muito, porque segundo o que nós apuramos aí na Rádio Clube, aí, o pessoal apurou aí, que ele sentiu uma falta de ar, o Marcelinho, tomara que não seja contusão, porque, gente, não tem condições para o Cadu. Não tem condições mínimas do Cadu ser nem reserva no Clube do Remo. Nós já vínhamos falando isso aqui lá atrás, o Cadu é um jogador prata da casa, é um jogador formado pela categoria de base do Remo,
mas é um jogador que desde o início do ano vem tendo oportunidade. O Cadu, às vezes, me parece aqueles moleque quando eu falo, gente, pelo amor de Deus, moleque era quando a gente era novo, tá? Que joga em condomínio, pelado de condomínio, só faz correr, só joga ali, sabe, naquela bolinha de quadra, travinha, como era no nosso tempo. Você entendeu? Parece menino criado com vó. O cara entra nervoso, o cara entra tremendo, o cara não acerta nada. Se eu fosse técnico, eu tirava ele com 20 minutos de jogo, ou 10 ou 15, porque o Cadu não acertou nada. Ah, Diego, você está secando. Cara, eu não estou secando. Eu sou o Clube do Remo 1000 vezes. E o que o Cadu fez hoje, ele simplesmente fez o que ele vinha fazendo, só que hoje foi pior. Hoje ele colocou em risco a vitória do Clube do Remo, porque teve uma bola que ele perdeu e o Cláudio, para não deixar o cara... O Cláudio estava longe, chegou atrasado, mas ele teve que matar a jogada. Que poderia ter levado um cartão vermelho ali e tudo ia por água abaixo. Então, pelo amor de Deus, diretoria do Clube do Remo, a gente está falando isso aqui faz um mês. Contrata um lateral direito para ser reserva do Marcelinho, porque o Cadu não tem condições. Tá? Pô, Diego, mas e o Pedro Costa? Pedro Costa foi mal. Na realidade, o Viseu não estava no banco. Tá? E eu vou falar para vocês, na realidade, o que aconteceu com o Viseu. Ele sentiu ontem, no último treino, uma contusão. Tá? Ele sentiu uma contusão. Então, Pedro Costa teve uma indisposição, uma cólica, uma dor renal. O Viseu teve uma contusão no joelho esquerdo durante o treino, foi vetado pelo departamento médico. Não se sabe se ele vai ter condições de jogo na semana que vem. O Caio Vinícius talvez já volte na próxima semana, porque já está fazendo transição, assim como o Maxwell. Só que o Maxwell, eu não sei se ele volta na semana que vem. E o Jadson está em recuperação ainda, tá? O Ítalo acho que já saiu, até porque não estava no banco de reservas hoje, enfim. Mas o Viseu, o Cadu não tem condições, gente. Não tem condições, todo mundo viu que ninguém é cego, não teve torcedores emocionados, porque a verdade tem que ser dita. Aí o Remo empatou no gol do Reinaldo, teve VAR, enfim. O Remo cresceu muito. E aí o que me preocupou foi que depois de 35 minutos o Remo parece que deu uma cansada e o jogo ficou muito igual, tá? Mas mesmo assim o Remo não desistiu e aos 44 minutos do segundo tempo, bela jogada ali do Pedro Rocha, deixou ali o Sávio na cara do gol. E aquela paciência, aquela frieza na frente do goleiro é que o Viseu, quando entrar, e se entrar, tomara que o mentiroso paulista indique ele lá no Sport para levar essa ruindade do Remo. E essa tranquilidade o senhor Pedro Rocha tem que ter na frente do gol. Frio, calculista, vitória do Clube do Remo. O árbitro ainda deu 10 minutos de acréscimo, tá? Para todo mundo colocar o coração para fora da boca. Mas o importante é que o Remo ganhou. Mais uma vez, vitória maiúscula. Isso mostrou uma coisa fundamental. A equipe está fechada. Os caras não se abateram com a saída do mentiroso paulista. A torcida aí, 22 mil pessoas. Público total, público pagante 18.800 para uma renda líquida de R$290 mil nos cofres do Clube do Remo. A gente pede que o Marcos Braz, junto com a diretoria ali, se empenhe muito até terça-feira para trazer pelo menos mais uns 2 jogadores para que possam tomar. O Remo hoje, como eu falei, está na 5ª colocação, tem um jogo difícil semana que vem, e daqui a 2 semanas tem um clássico Repá. E o Remo, o mando de jogo é do Remo, o Remo tem que urgentemente buscar pelo menos aí mais 4 ou 6 pontos nesses próximos jogos. Vou fazer uma análise aqui para vocês sobre a nota dos jogadores e desempenho, tá? Então, começando desde o goleiro, Marcelo Rangel, eu dou para ele nota 8, não teve culpa no gol, tá? Marcelinho, durante o tempo que ficou em campo, nota 8, correu, marcou, criou oportunidades ali, jogando junto com o Janderson. Klaus, eu também dou nota 8, não comprometeu, levou cartão amarelo, enfim. E o Reinaldo, não só pelo gol, mas por toda a garra, por toda a regularidade, eu vou dar nota 10. O Sávio, pelo gol, eu vou dar nota 8, porque até então não fez uma boa partida. Inclusive, eu com meus amigos de WhatsApp ali, eu cheguei a pedir a substituição do Sávio para ver se o paraguaio ali, o Alan Rodrigues, entrava e dava um gás diferente. Estava meio que pesado o Sávio, mas graças a Deus ele ficou até o final e pôde fazer o gol da vitória. Luan Martins suspenso para a próxima partida, mal no primeiro tempo, errando tudo.
tá? Dou nota 4 para ele. É um jogador novo que sabe jogar bola, entendeu? Mas não é a dele jogar ele de primeiro volante. E com o Pedro Castro é -1, então eu vou dar nota 4 para ele, porque acaba atrapalhando o desempenho, sim. Pavani, cara, fez uma partida gigante hoje, vou dar nota 9. O cara correu, marcou, criou, distribuiu. E ele era o cara que às vezes eu penso que tinha que trocar essa posição com o Luan Martins, enquanto o Caio tá fora, porque ele vem buscar a bola praticamente no pé do zagueiro e sair jogando com a cabeça erguida para poder construir as jogadas. Pedro Castro, horrível. Vou dar nota 2 para ele. Chega de Pedro Castro, pelo amor de Deus. Comprometer o índice de jogo do Remo é -1, cara. Não tem condições. Pode ser um bom reserva para uma terceira opção, mas é um jogador lento que já teve todas as oportunidades dele. Pedro Rocha não fez uma partida tão brilhante no primeiro tempo. Estava meio apagado ali, talvez pelo posicionamento. Vou dar nota 9 para ele, porque é um cara que não desistiu. É um dos caras que está fechado com esse grupo do Remo aí. Um cara que deu a raça, que deu o passe pro gol do Stávio. É um cara aí que está se identificando cada vez mais com a torcida azulina, com o clube do Remo. E é um cara aí que vem sendo um dos líderes desse elenco e tem tudo aí para deslanchar no campeonato. Então, quando ele não faz gol, ele prepara, como ele deu a assistência hoje brilhante para o gol do Stávio. Janderson veio de contusão, passou praticamente aí 2, 3 semanas parada. Vou dar nota 6, é um cara que precisa pegar o ritmo de jogo, mas se esforçou pra caramba. E eu tenho certeza que quando ele estiver inteiro, 100%, ele vai ajudar muito a nossa equipe. No intervalo, entrou o Cadu. Me recuso, já falei que eu tinha que falar sobre ele. Vou dar nota 0, porque eu acho inadmissível. Gente, de novo, quando eu chamo de moleque, não é no sentido pejorativo, tá? É um moleque que eu falo, é um menino novo, que tem um futuro brilhante pela frente, que tem uma vitrine toda. Cara, jogo na ESPN, todo o Brasil enxergando. É a oportunidade que muitos queriam e não está sabendo aproveitar. Então, Cadu, nota 0. Se eu fosse presidente do Remo, eu emprestava você urgentemente para qualquer clube da Série C. De repente, lá é o seu lugar. Regis, nota 10. O cara entrou, mudou ali todo o formato do jogo, teve oportunidade ali na cara do gol, mas um cara que entrou com vibração, que entrou com raça. E não é só essa vez. Toda vez que o Regis entra, ele realmente veste a camisa, ele incorpora o espírito azulino, entendeu? E vai para cima, sempre em prol de buscar um bom resultado. Davó, nota 8, uma boa estreia, perdeu ali um gol, mas, a estreia, o cara fica nervoso. Fazia tempo que o Davó não jogava com uma torcida tão grande, já que o Mirassol está na primeira divisão, mas não tem torcida, tá? Ivan, Varino e Dodô, eu não vou aqui avaliá-los, porque entraram aí com 40 minutos do segundo tempo. O importante, gente, é que o Remo ganhou, tá? E antes que eu me esqueça, eu queria fazer uma crítica para a ESPN, porque já é o segundo jogo do Remo. Primeiro foi contra o Atlético Goianiense, tá? E aí o Barcelona foi campeão. E o jogo começou a ser transmitido na ESPN nesse dia aí, com 10 minutos de jogo, no caso do primeiro tempo. Hoje, como Portugal foi campeão, o jogo começou a ser transmitido com 14 minutos. Nesses casos aí, eu acho que a ESPN tem que ter um pouco de respeito com o torcedor, porque afinal de contas é um canal fechado e ele não deixa de ser pago, e colocar pelo menos um canal alternativo, avisar os telespectadores, como o Sport TV fala. Galera, olha, vamos estar aí ao vivo no Sport TV 3, entendeu? Enquanto termina aqui a premiação e tal. Então, acho que isso daí é uma falta de respeito com os torcedores, entendeu? Para quem estava assistindo pela ESPN, eu tinha aqui a opção de assistir no Disney ou na ESPN. Então, eu optei por assinar a ESPN e demorou 14 minutos para começar a transmissão. Fui no ESPN 1, 2, 3, 4, 5 e não dei essa opção. Então, aí fica aí a minha indignação, uma falta de respeito. Eu acho que isso daí tem que ser revisto, porque não é a primeira vez, tá? Acho que se você coloca numa programação, tem que passar sim. Ou então coloca a premiação. Mas tá querendo comparar com o Barcelona, com Portugal? Não, irmão, eu só quero o que é certo. Simplesmente isso, tá? Então, galera, é o seguinte, na próxima semana aí, talvez, como já falei, nós vamos ter aí a volta do Caio Vinícius, que já está em transição, tá?
Tomara que o Remo esteja aí com a maior parte do elenco disponível, que a gente consiga quanto antes um técnico, entendeu? Essa vitória foi importante aí para o grupo, para eles se colocarem na cabeça, na realidade deles, que o Remo tem capacidade sim de no final do ano, de repente, estar aí brigando por um acesso. Beleza? Galera, não esquece, amanhã, 8 da noite, live ao vivo. Se você não é inscrito, se inscreve, porque eu vou restringir a live somente para o chat, desculpa. Só para quem é inscrito. Se você não é inscrito, você não vai conseguir entrar no chat. Por que, Diego, que é importante chat? Porque eu vou pegar o nome de vocês, que vai estar no chat, para fazer um sorteio eletrônico aqui ao vivo, valendo uma camisa do Remo somente para inscritos. Beleza? Compartilha, deixa o teu like e até amanhã. Fiquem todos com Deus. Bom final de domingo para todos nós. Um abraço.